Olá, mais uma vez o Movimento Verde e Amarelo abre espaço para que nós possamos conversar com mais um candidato a deputado estadual em Ipatinga. No caso, estamos fazendo uma campanha de valorização do voto regional. E hoje eu converso com a nossa candidata a deputada estadual, pastora Érica, 14114. É o número da nossa deputada, da nossa candidata a deputada estadual, Érica, pastora Érica, que vai estar conversando conosco exatamente no nosso espaço aberto pelo Movimento Verde e Amarelo, a nossa conversa franca. Seja bem-vinda, pastora Érica. Obrigada, é um prazer estar aqui nesse cantinho, né, tão maravilhoso aqui, todo verde e amarelo. Pastora Érica Simone, ela é mineira de Ipatinga, casada, 2 filhas, e através do projeto A Razão do Amor, é o Amor, a pastora Érica coordena trabalhos de evangelização e acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, em especial na cidade de Ipatinga. Ela é formada em análises clínicas, funcionária concursada, funcionária pública de carreira, e a pastora Érica cursa gestão de pessoas e psicanálise. A sua experiência como agente comunitário de saúde a fez conhecer de perto esse problema, esse terrível problema vivenciado pelas famílias carentes e como a atuação dela, né, neste contexto pode transformar essa realidade. Pastora Érica, é um prazer tê-la conosco aqui. A sua trajetória de vida? Bom, eu nasci, né, aqui em Ipatinga, nasci na Rua do Buraco, passei aqui minha adolescência, me casei aqui, trabalho aqui, minhas filhas nasceram aqui. Então, a minha vida acontece aqui em Ipatinga. Então, primeiro eu quero ressaltar que muitas pessoas acham que esse sempre foi meu grande sonho. Não foi. Eu nunca imaginei estar na posição que eu estou. E eu gosto de deixar isso muito claro, porque foi um susto para mim até, quando eu recebi o convite. Assustei, a minha pergunta foi, eu? Né? Mas eu encarei como desafio, eu gosto de desafios, não fujo a nenhum deles. E esse ano, né, é importantíssimo que nós nos apresentemos, nós que estamos preocupados com o Brasil, preocupados com a nossa região, com o Vale do Aço, nós precisamos nos apresentar. E foi isso que eu fiz. Eu me apresentei, né, começou com um convite, assustei, tive medo, isso é fato. Mas não fugi, né, não a esse desafio, a esse convite. E você se candidata, se apresenta para a política com que plataforma política? Quais os problemas regionais que você entende que devam ser enfrentados? Bom, a minha plataforma, primeiro, e o que me moveu primeiro, realmente é em defesa dos nossos valores, defesa da nossa fé. A gente precisa continuar tendo liberdade para propagar a fé. Precisamos continuar defendendo os nossos valores. Então, essa foi a minha plataforma e isso foi o que moveu meu coração. Mas quando eu olho para a nossa região e para o Vale do Aço, eu, particularmente, observo 2 grandes problemas. E o primeiro deles, né, já está citado aí até na minha biografia, que é um problema social que a cidade de Ipatinga tem enfrentado, né, todo o Vale do Aço, mas como eu estou inserida aqui em Ipatinga, eu observo isso muito, que é a questão do crack. A gente olha e não tem como mais fugir, fingir que não está vendo, né? Tá aí. E na nossa cidade ainda não fica num lugar só, né? A gente vê que descentralizou. Está no centro, mas está no Canaã, está no Bombeiro ali, está no Parque Ipanema, né, em muitas regiões. Então, esse é um problema que Ipatinga não pode mais fingir que não está acontecendo. E qual a solução para esse tipo de problema? Sim. Pois é, a solução não é em 4 anos. Nós precisamos de programas bem definidos e bem estruturados com os jovens da nossa região para que eles não continuem sendo vítimas desse grande problema aí, né? Só que não adianta só eu tratar o jovem, tirar daqui, levar para uma clínica de recuperação, e nós temos algumas e boas, né? Eu queria até citar aqui, lá em Vargem Alegre, que é o Desafio Jovem Hermon,
né, sob a direção do pastor Heleno, muito bom. Mas nós precisamos de programas sérios com o jovem para que ele não entre nisso. E qual que é o desafio? Trazer para a nossa região programas de qualificação profissional, programas na área do esporte, tratar isso, né, seriamente. Nós temos a USIPA ali com um espaço maravilhoso para a gente desenvolver um trabalho de esporte, de lazer, para tirar os nossos, para ocupá-los. Essa é a verdade. E trabalhar também para que eles sejam qualificados, para que eles tenham né, uma visão de futuro maior. Então, eu pretendo, né, se eleita, desenvolver trabalhos de qualificação profissional para os jovens e não só com eles, porque o problema, Joel, é muito maior. Se a gente for puxar o fio, né, o carretel ali, é isso. E você vem com uma candidatura alinhada com aquelas defesas das pautas morais também feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Com certeza, com certeza. Isso foi o que me moveu, né? Que me moveu a entrar, que me moveu a apresentar meu nome. Porque eu me preocupo muito com o rumo que as coisas, né, estão tomando, me preocupo muito com a questão da liberdade. Nós somos um povo livre e precisamos e vamos continuar sendo um povo livre, mas nós precisamos estar atentos em quais os candidatos, em quais as pessoas que nós estamos elegendo, que de fato estão alinhadas com essa pauta, né, que o presidente vem aí muito forte, que é Deus, pátria, família, liberdade e verdade. Né? Então, isso é o que me moveu primeiro. Essas pautas aí, né, dos valores, defesa da fé, principalmente. Né? Eu sou evangélica, mas não é só os evangélicos que são atingidos com o rumo que a gente vê aí, né, que está caminhando as coisas. Também o espírita, todo aquele que professa a fé em Cristo, né, os católicos. Então, é um despertar. Nós precisamos, esse ano, estar atentos e, mais do que nunca, vigilantes, porque nós não podemos deixar passar essa oportunidade. O Movimento Verde e Amarelo faz uma campanha já há 1 ano e meio com relação à importância do eleitor votar em candidatos comprometidos com as bandeiras históricas de luta do Vale do Aço. Como é que você encara esse tipo de campanha desenvolvido na nossa região? Importantíssimo, porque o Vale do Aço precisa, os eleitores do Vale do Aço precisam se conscientizar que o nosso potencial, quanto eleitor, né, nós temos um potencial enorme para fazer aqui na nossa região, se a gente não pulverizar os votos em candidatos de outras regiões e concentrar os votos em candidatos daqui, que sejam realmente daqui, alinhados com as nossas pautas, né, alinhados aí com os desafios do Vale do Aço, a gente tem o potencial de fazer 4 deputados ou talvez até mais. Você acompanhou recentemente um embate na Assembleia Legislativa, onde a bancada parlamentar da esquerda apresentou um projeto onde previa, inclusive, a utilização do mesmo banheiro por meninos e meninas nas escolas públicas estaduais. Como é que você encara esse tipo de atitude ou esse tipo de pauta colocado no nosso sistema educacional estadual, que foi, inclusive, vetada pelo governador Romeu Zema? Parabéns. Bom, eu quero parabenizar o governo Zema, né, o governador, por ter vetado. Muito bom. Ô Joel, isso é um alerta, né, para a gente estar, quanto eleitor, e aí eu vou falar como eleitor, né, que eu votei em deputados estaduais e federais, lógico, né, aí vão os estaduais na eleição passada, então tem que estar aceso aí o botãozinho de alerta, porque se isso passou na Assembleia, quais os representantes que nós temos lá? Passou em primeira votação, estavam dormindo. Totalmente dormindo. E aí quem deu poder a esses representantes que estavam lá e deixar passar isso? Foi quem votou, não foi? Ou seja, quem votou. Então, é importante que o eleitor acompanhe e saiba, de fato, quem é o candidato que ele escolheu, né? Que ele vai escolher. Esse candidato vem com essas pautas agora ou isso já faz parte da história dele? Então, é um alerta, isso foi gravíssimo, né? Já pensou se isso passa?
se o Zema... Se a gente tivesse aí, gente, vamos falar no português bem claro, Passou se fosse o Pimentel... Passou em primeira sim, votação. Se fosse o Pimentel, o governador do PT, você acha que ele teria vetado? Não. Pois é. E aí? Você que é pai de uma menina, eu tenho 2 meninas, será que a gente teria coragem hoje, segurança, de ir numa lanchonete, deixar nossas filhas, sua esposa, usar um banheiro? É porque o espaço público poderia ser compartilhado, né, entre 2 pessoas para fazer necessidades que geralmente nós fazemos em privado. Foi até bom, Joel, né, se você ter tocado nesse assunto, porque hoje eu ouvi uma candidata a federal, né, ela é de Montes Claros, Liz Macedo, e eu achei muito interessante a proposta dela. Já que eles trazem aí a questão do gênero, né, e aí é a questão do como a pessoa se identifica, né, se ele se identifica como homem e ele é do gênero feminino ou, né, vice-versa aí. Então eles trazem essa proposta, né, para que essa questão do banheiro aí, da inclusão, né, seja colocada. Mas ela trouxe um projeto que está no plano de governo dela, que eu achei muito fantástico, né, colocar em votação não a questão do gênero, mas a questão do cromossomo. Quem por exemplo, cromossomo X, cromossomo Y, eu achei isso interessante, porque aí não tem briga. A pessoa pode se identificar com o gênero que ele quiser, mas o cromossomo dele é X, é imutável. É Y, é imutável. Não é uma ideia, é ciência. Eles não gostam de falar em ciência. Então tá aí, ué. Que a ciência até agora não provou que essa ideia de gênero é válida, né? Então Deus não erra. Eu acho interessante essa questão do eu me sinto milionário. Será que o banco vai colocar na minha conta R$1 milhão? Eu me sinto milionário. Coloque lá porque eu estou me sentindo milionário. E aí, hein? Não é? Pois é, aí também a gente pode colocar a questão da cota racial. Eu me sinto negra. Mas isso não vai te tornar uma pessoa negra. Pois é. Aí porque você se sente negra, eu sou obrigada a te enxergar como negro? Como negro? E aí eu vou ter direito à cota? Porque se eu me sinto negra... Então, assim, são assuntos polêmicos, mas que a gente tem que levantar, né? E para pensar. Se eu me sinto, então tá valendo. Candidata, nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo, da nossa conversa franca. E vamos caminhar então para as nossas considerações finais. Eu quero agradecer a sua presença aqui e o espaço fica aberto então para você falar com os seus eleitores. Ok. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o espaço aqui que foi aberto, é muito importante. E agora eu quero me direcionar a você, do Vale do Aço, da cidade de Patinga, e principalmente ao povo evangélico da nossa cidade, da nossa região. Cuidado, não é ano de votar com a emoção, é ano de usar uma fé racional e um voto racional, é ano de pensar quais os candidatos que se aproximam ou que estão alinhados com aquilo que eu defendo, com os meus princípios, com os meus valores. Você sabe a trajetória desse candidato, né? Ele sempre defendeu, viveu Deus, pátria, família, liberdade e verdade? Ou ele é um candidato que ora está de um lado, ora está do outro, conforme lhe convém? Então esse ano é um ano de pensar. Povo evangélico dessa região, povo do Vale do Aço, escolha consciente, pense, seja racional na hora de votar. O voto não pode ser por emoção, a gente tem que pensar, analisar todos os candidatos, analisar as propostas e aí decidir pelo melhor. E eu sou a pastora Érica, candidata a deputada estadual, e meu número é 14114 ou 14114. Deus abençoe. Obrigada. Então nós chegamos ao final de mais um espaço aberto pelo nosso Movimento Verde e Amarelo, para que nós, eleitores do Vale do Aço, conheçamos quem são os candidatos que se propõem a nos representar. E hoje conversamos com a pastora Érica, 14114, manter conquistas, mudar posturas, avançar no propósito. Pastora Érica é do Vale do Aço. Obrigado.